Querido Cáter Filho, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E, nesse momento tão bonito, quem é o Cáter? Dá meia hora de conversa. Eu sou missionário que gosto muito de falar, principalmente sobre o dízimo, conscientização do dízimo. Pai? Pai de família, 5 filhos, 1 no céu, 4 na terra, 9 netos. Esposa santa, graças a mim, né? Porque eu a santifico com as minhas viagens, minhas loucuras. E professor universitário, um monte de coisa. Diretor do IBMC, Instituto Brasileiro de Marketing Católico, diretor da Rede Vida Televisão, produtor de novenas e assim por diante. E assessor seu, que é mais importante. Querido Cáter, nesse podcast, o que eu gostaria de provocar e realmente chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando sobre esse nosso projeto aqui no nosso Santuário Basílica Sagrada Família. O dízimo linkado à santidade. Fala um pouco. Veja bem, quando eu apresentei para você esse projeto que você topou, eu tinha esse projeto no meu coração há muito tempo. Eu sou dizimista há 40 anos. 40 anos eu fiz uma experiência de Deus. O dízimo é um ato de fé. É um ato de fé, como crer em Deus é um ato de fé. Ninguém viu Deus, ninguém tocou Deus e todo mundo crê em Deus. Um ato de fé é aquilo que nós cremos sem tocar. Nós acreditamos porque cremos. Cremos na palavra de Deus? Cremos. É um ato de fé. O dízimo é uma promessa de Deus na qual você, fazendo a experiência como ele diz, ele dá a resposta que ele dá em Malaquias 3:8-10. Eu tive essa experiência há 40 anos atrás, fiz a experiência, e a partir dessa experiência eu passei a ser um dizimista. E a partir da minha experiência como dizimista, eu passei a ser chamado em paróquias, em comunidades, para eu testemunhar. E acabei me tornando um pregador do dízimo. Já passei em mais de 500 cidades, já pedi as contas pelo Brasil, nesses 40 anos. Tenho uma agenda bastante repleta para esses cursos de conscientização do dízimo. E quando eu propus para você santidade atrelada ao dízimo, porque o dízimo é o primeiro passo para a santidade. Mas por que, Cáter? Porque é simples. O que Jesus fala? Não vos apegueis, não junteis para vós tesouros na terra, onde as traças roem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e tomam. Juntei para vós tesouros do céu. Então, o primeiro passo para a santidade é o desapego aos bens materiais. Desapego aos bens materiais não é, por exemplo, eu acabei de escrever sobre Francisco. Não é você largar tudo e sair nu pelo mundo, tem gente para fazer isso, como missionários fazem, etc. e tal. Não é isso. É não ter apego àquilo que é material, não estar preso àquilo que é material. Você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter a sua casa, você pode ter o seu conforto, você pode ter o seu carro, você pode ter a roupa que você gosta, porém você não deve ter preso a isso. Não deve ser isso que conduz a tua vida. Então você tem de desapegar-se. E o maior desapego, o desapego mais difícil é o desapego ao bem material chamado dinheiro. Quando a gente... eu tenho um padre Jack O'Connell, que já faleceu. Ele me viu pregar a primeira vez, ele que me disse um dia que eu seria um pregador nacional. Ele disse essas palavras, até dei risada na época, eu pregava no interior de Taubaté, na Universidade de Taubaté. E ele dizia, com o sotaque americano, eu vou falar com ele, o homem se converte com facilidade na coração, uma certa dificuldade na cabeça, mas nunca se converte na bolsa. Então, quando o Jack me disse isso, há muitos anos atrás, eu comecei a pensar, e eu tinha feito a experiência de Deus, do dízimo. Eu falei, então, uma maneira muito rápida de converter as pessoas para que elas cheguem ao céu é convertendo elas pelo bolso. Caminho inverso, em vez de começar pelo coração, passar pela cabeça, até chegar no bolso, entra no bolso, que automaticamente ela chegou ao coração e à mente. Eu tinha esse projeto desde o início da minha atividade de consultor de marketing da igreja, lá na Associação do Senhor Jesus, com o padre Robson, com o padre Eduardo, depois passando pelo padre Robson, em Trindade, com o Pai Eterno. Mas para nenhum dos dois eu nem redigi esse projeto, eu tinha ele no meu coração. E quando eu conheci você, e você me fez uma proposta de dar uma consultoria aqui,
eu senti no meu coração, até pelo seu modo de agir, pelo seu carisma, a maneira com que as pessoas... Eu sempre brinco com você que você é uma pia de água benta. Porque todo mundo que passa, você passa a mão em você, passa a mão, padre, tem que passar a mão, tem que pegar e encosta nesse seu ombro gordinho aí e tal, né? O pessoal gosta desse peito gordinho, põe a cabeça aí. Eu senti assim que você tem abertura para essa santidade e que as pessoas estavam isso, fizeram a proposta. Qual é o motivo de associar? Porque não há dissociação sobre isso. Porque o primeiro passo para o desapego aos bens materiais é cumprir aquilo que está na palavra de Deus, fazer experiência do dízimo, verei se não vos abro os reservatórios do céu e não derramo minha bênção sobre vós, muito além do necessário. É um desafio de Deus para o homem, para o cristão, para o fiel. E quem faz essa experiência, você tem esse testemunho, eu tenho trilhões de testemunhos ao longo dessa minha caminhada, ele experimenta de alguma maneira a mão de Deus na vida dele. A partir do momento que você tem uma experiência concreta e real com Deus, você começa a caminhar para a santidade. Aí você começa a olhar para dentro de você, e quando você era cego, não havia luz, você não via pecadinhos, pecadões, pecados de estimação. O Padre chamava pecado de estimação, o Padre chamava pecado de chiclete. O Padre chamava chiclete, ele gruda no pé e não sai. E aí, quando essa luz entra dentro de você, ela começa a penetrar, você começa a viver na santidade. Porque a gente tem o católico e a maioria das pessoas, que você fala assim, santo, o quê? Eu não nasci para ser santo. Não, você falou uma besteira. Se você é uma pessoa batizada, mesmo você sendo um grande pecador, um grande pornógrafo que vive vendo porcaria na internet, pornografia, que vive fazendo tudo errado, você tem uma pessoa que nasceu para a santidade. Mas você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a soberana decisão de fazer o que eu quiser da minha vida. Agora, esse livre-arbítrio, que é a liberdade, me dá as consequências dos meus atos, né? Então, viver a santidade é exatamente ter esse discernimento e aí procurar limpar toda aquela sujeira do meu coração, da minha alma. E o primeiro passo é o desapego aos bens materiais, que começa pelo dízimo. Porque o dízimo, além de você cumprir aquilo que está na palavra de Deus, Deus faz uma promessa, faça a experiência e verá se não vos abro os reservatórios do céu, muito além do necessário. Malaquias 3, 8, 10, tem em qualquer Bíblia católica, evangélica, de qualquer denominação cristã. Nessa experiência, eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas, quer seja nas pregações, quer seja no confessionário, na direção espiritual, nas oportunidades que tem de estar com os irmãos, mostrando para eles que esse caminho bonito de santidade, quando nós abrimos a uma experiência sincera, sendo verdadeiramente fiéis na nossa devolução a Deus, né, fazendo uma experiência de devolver os nossos 10% a Deus, a santidade vai entrando em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Porque a gente aprende a ter um temor a Deus. E nesse temor a Deus, o que acontece? A experiência é tão sincera que a gente começa a responder com a mais alta generosidade a tudo aquilo que Deus faz por nós. Que é essa grande frase que o Senhor mesmo disse, né? Essa experiência de que eu irei abrir sobre vós mais do que... Muito além do necessário. Muito além do necessário, os reservatórios dos céus. Então, Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis. Aqui mora o grande coração desse nosso podcast. Nós estamos no final do ano, nós estamos no Advento, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal. Falamos muito de presentes, falamos muito de celebrações, falamos de muitas coisas bonitas. Comidas, bebidas, ceias e assim por diante. Mas tem algo que também faz parte da nossa vida, que é o 13º. Sim. O 13º salário, que a maioria das pessoas que recebe o 13º salário, ela recebe nessa época, sendo que alguns estão atrelados à data de aniversário. Então, eu quis provocar esse encontro hoje, aqui de maneira muito especial, por meio das nossas redes sociais, para ajudar as pessoas a compreender. Eu devo ou não devo devolver o dízimo do meu 13º? O dízimo do 13º faz parte da minha vida? Toda renda para quem se conscientiza sobre o dízimo, toda e qualquer fonte de renda é dizimável.
É para ser dizimado. O 13º está contido na renda que eu tenho. Ela faz parte dos meus 12 salários, se eu sou um assalariado, mais o 13º que eu tive. Então, essa é uma pergunta muito óbvia. Se essa pessoa tem esse questionamento, ela não se conscientizou do que é dízimo ainda. Com todo respeito a você, se você é dizimista e questiona se, mas o 13º se enquadra, normalmente nos encontros as pessoas vêm com olerite me mostrar se é do líquido ou se é do bruto. Eu pergunto para elas, o que você está pagando aqui? Vou mostrando aqui. Isso aqui é o meu fundo de garantia. Quando é que você vai receber o seu fundo de garantia? Quando você se aposentar ou quando você tirado para alguma casa. Então, esse fundo de garantia você não vai dizimar porque você não recebeu. Você não recebeu. Está sendo tirado do seu salário, tá certo? Como uma poupança que você vai ter no fim da sua vida para uma emergência ou para você caminhar. Então, mas quando você receber o seu fundo de garantia, 20 mil, 30 mil, 5 mil, 50 mil, você vai dizimar esse valor porque é uma renda que você tem. Eu tive a experiência do dízimo, quando eu fiz a experiência do dízimo, eu já havia comprado a minha casa, eu tinha um patrimônio, eu tinha os meus bens, um patrimônio, um terreno, etc. E eu mudei-me para Campinas, eu morava em Taubaté, eu mudei para Campinas, eu botei à venda a minha casa e o meu terreno. Na época eu trabalhava com o padre Eduardo Dougert na Associação do Senhor Jesus, eu fui para trabalhar full time com ele. E quando eu vendi o meu terreno e a minha casa para construir, eu dizimei o valor. Por quê? Quando eu construí a minha casa, quando eu comprei a minha casa, quando eu comprei esse terreno, eu não era dizimista. Então, era um dinheiro, um patrimônio que Deus havia me dado com o meu trabalho, mas que eu não havia devolvido aquilo que era de Deus. E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei com o padre Eduardo, era um cheque na época, não lembro qual é a moeda, mas era uma coisa de 30 mil reais, era uma coisa assim foi uns 300 mil reais, foi mais ou menos que eu vendi a minha casa e meu terreno para construir a minha casa em Campinas. Eu levei 30 mil reais para o padre Eduardo. Falei, não, isso é seu. Falei, se o senhor não quer, eu vou dar para outro padre. Porque se você se conscientiza de que tudo que você ganha vem de Deus, mas é meus dons, meus talentos. Mas quem deu os dons e talentos para você? Se você é inteligente, você tem capacidade para operar uma câmera de TV, como esses jovens que estão operando a minha câmera de TV, para editar, se você tem capacidade para ser um médico, para ser professor, para ser um agricultor ou qualquer coisa, você depende tudo de Deus. Mas eu estudei, se você estudou, quantos do Brasil quiseram estudar e não puderam estudar? Você teve alguma oportunidade por famílias e tal? Isso é dom de Deus. Então, tudo que eu sou, eu devo a Deus. Mesmo que eu seja um católico de Araque. Católico não praticante não existe. Existe católico ou não católico. Quem não pratica não é católico. Só recebeu um batismo, etc. Mas isso não é uma carteirinha que garante a entrada no céu, um ingresso permanente. Então, se você é um católico que se conscientizou, então você não tem que questionar o 13º. O 13º você devolve à sua comunidade, à sua paróquia, onde você frequenta. Isso é uma pergunta óbvia, padre. Eu devo devolver o dízimo de tudo aquilo que eu recebo. Sim, da minha renda. Tudo que é da minha renda. Lembrando que eu não devo devolver o dízimo daquilo que eu já dizimei. Isso aí. Se você tem um patrimônio, você já construiu esse patrimônio e você já dizimou em cima desse patrimônio. Já é dizimista. Já era dizimista, você... Não, no meu caso foi aquilo, eu não era dizimista. Eu me converti, eu já tinha o terreno e já tinha a casa. Então, quando eu vendi, no meu coração veio a luz. Então, eu tirei, na época, foi um valor mais ou menos isso, e levei, na época, na Associação do Senhor Jesus. Eu devolvi lá na Associação do... E o padre não queria aceitar, porque era muito mais do que eu ganhava no meu salário mensal lá. Era muito mais. Ele, não. Se o senhor quiser, eu vou dividir, pegar as paróquias aqui. Eu estava chegando a Campinas e vou dividir aqui. Aí ele compreendeu. Eu aprendi aqui convivendo com o senhor. Então, voltando ao caminho de santidade, à medida em que você vai dizimando corretamente tudo aquilo que lhe dá, Deus vai abrindo o coração. E ontem eu falei com você, nós estávamos no carro, eu falei alguma coisa com o meu padre, um gesto de caridade. Quando você faz uma caridade, uma bondade, independentemente, porque tem dízimo, oferta e caridade. O dízimo é aquilo que eu devolvo na minha paróquia, da minha renda, na minha paróquia, na minha comunidade, é onde eu trabalho. Ao templo. Ao templo. O que é a oferta? Quando eu vou à missa, inclusive lá, quando eu estou aqui,
né? Eu vejo, fico olhando sempre no mesmo lugar na frente, as pessoas ficam de olho em mim, porque eu sempre preguei. Toda missa que eu vou, se tem coleta, eu dou. Então eu tenho sempre dinheiro para dar. Então eu vejo que as pessoas ficam olhando assim com o rabinho dos olhos para ver, será que o Cáter vai falar aquilo que ele fala, ele faz? Então toda missa eu dou. Porque toda missa eu faço uma oferta. Não tem nada a ver com o dízimo. Por que eu estou oferecendo? Porque Deus está oferecendo naquele momento, naquela Santa Missa, eu sou de missa e comunhão diária há 40 anos. Deus está oferecendo para mim o próprio Filho dele que morreu, e o corpo dele que vai me santificar. É o processo de santidade. Dentro do processo de santificação, é outra razão pela qual eu propus o projeto para você. Eu participava das missas aqui diárias e via rostos comuns todos os dias, comuns que eu não conhecia, mas que eu comecei a conhecer porque eu via aquela senhora, aquela família, eu via pessoas de missa diária, assim como na minha cidade, em Campinas, eu tenho pessoas de missa diária na minha comunidade. Então, pessoas de comunhão diária, de missa diária, são pessoas que estão caminhando a santidade, caminhando passo a passo a santidade, porque é impossível você comungar, se você é uma pessoa consciente, tem fé, lê a palavra, absorve, não vai à missa somente por obrigação, é impossível que você comungue e não mude algo dentro de você, mesmo que seja imperceptível. A melhor maneira de você perceber a santidade na sua vida é você olhar a sua vida 10 anos atrás, como você agia. Quantos palavrões você falava por dia? De cada 10 palavras, 9 palavrões. Hoje, de cada 10 palavras, falo 1. Então, a santidade. Eu diminuí em 90% o número de palavrão. Estou falando um exemplo tolo até, né? Mas quantos atos de julgamento eu fazia? Eu sou uma pessoa, pelo meu jeito de ser, meu jeito de falar, muitas pessoas acham que eu sou antipático. Eu acho que devo até ser mesmo, porque as pessoas acham que eu sou. As pessoas acham que eu sou antipático e até falam mal de mim. Eu não estou preocupado com isso. Mas as pessoas me julgam pelo meu jeito de ser, pela aparência, mas não me julgam, não conhecem meu interior, como você conhece. Então, esse julgamento que eu também tenho das pessoas, eu também tenho, às vezes, olhando para a cara de uma pessoa, eu acho que essa pessoa deve ser chata, deve ser antipática. Isso é pecado. E são poucas, o senhor sabe disso como sacerdote, e são poucas as pessoas que confessam esse pecado. O senhor sabe que as pessoas muitas vezes vão ao confessionário e 70% do que elas falam é ligado à área sexual. Mas não fala nada ligado a o orgulho. É o grande maior pecado que existe na história. Eu sou teólogo, fiz o mesmo curso que o padre fez. O orgulho é a raiz de todo pecado, está lá em Eclesiástico. Por que as pessoas não conseguem perdoar a quem lhes ofende? Mas não, é por orgulho. Você se sentiu magoado, ferido, o padre me falou a palavra, o padre eu não vou falar mais com o padre, não vou na missa do padre. Isso é orgulho, é teu orgulho. O orgulho é a arma que o Satanás usa, todos os grandes exorcistas dizem isso, é a arma que o Satanás usa para derrubar até santos, até padres caem por orgulho. A gente vê na história da humanidade, até na nossa história contemporânea, muitos sacerdotes, muitos religiosos, muita gente de Deus, muito pastor protestante, cair no pecado por causa do orgulho. O orgulho os tira do pedestal de barro que muitas vezes eles constroem. O orgulho constrói um pedestal de barro, o cara se acha o cara. Combater esse orgulho, fazer uma experiência com Deus, abrir um coração para uma experiência sincera de consagração, através desse tema tão bonito que nós estamos falando, que é o dízimo. O dízimo é e deve ser para nós um caminho de santidade, um caminho de céu, um caminho que realmente nos leva à glória de Deus. Vamos falar um pouquinho de uma pessoa que eu amo, o senhor ama, quer bem, que nos fala muito de Deus e que realmente viveu essa experiência bonita, onde nós estamos falando aqui desse dízimo, desses extras, do 13º, daquilo que a gente sabe que muitas das vezes entra na nossa vida e que a gente tem essa dificuldade de devolver para Deus. Vamos falar nessa experiência bonita, um pouco testemunho de São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha? Com certeza. Aquele que está com a mão no bolso. O que São Luís Martin te impressiona? Primeiro a humildade dele, né? Ele era um homem que não tinha orgulho pela humildade. Quando ele viu que a oficina de relógio, a relojoaria dele ia falir, ele via Santa Zélia apurada com as entregas que ela tinha que fazer em Paris, ele se tornou o motorista, teoricamente. Ele não tinha carro, mas ele é o condutor.
Ele ia entregar pessoalmente as rendas, enfim, tudo aquilo que ela fazia. Ela era uma grande decoradora. Segundo, é que a história mostra, e a gente lendo as cartas agora, que ele foi santificado, a gente tem acesso aos documentos, que ele era uma pessoa extremamente generosa. E Teresinha fala isso, escrevi um livro sobre Santa Teresinha, eu li bastante a vida de Santa Teresinha. Então, ele é uma pessoa extremamente generosa. Ele dava mais do que 10%, muitas e muitas vezes. Ele ajudava as igrejas, mesmo não sendo uma pessoa rica, ele era classe média, não era pobre. Ele era uma classe média. Ele viveu no Bicenê, se você esteve lá pessoalmente. É uma casa bonita, uma casa boa, uma casa grande. Ele tinha 6 filhos, né? Então, com aquela quantidade de filhos, ele era quase com muitos quartos, etc. e tal, ambientes grandes. Mas o que me impressiona em São Luís é que ele fazia a caridade no silêncio. É isso que é a santidade. É aquilo que Jesus fala na palavra dos fariseus, que quando davam esmola, tocavam trombeta para todo mundo vê-los ou percebê-los como caridosos, né? Que a gente tinha de fazer aquilo que não saiba a sua mão direita, o que faz a esquerda, etc. e tal. Então, São Luís Martin é um modelo para a gente. E a gente precisa aprofundar mais sobre a vida, não só dele, e outros santos também. Então, o mais importante, padre, é que a pessoa, no momento que você se conscientiza do dízimo, a sua vida se transforma. Eu li algumas cartas ontem que o senhor me deu, para eu ler, que as pessoas escrevem para o senhor, não são confissões, são cartas, né, de agradecimento, e vi muitas cartas assim. Gratidão, padre, por o senhor ter me ensinado esse caminho. Eu vivia numa situação a partir do momento que eu comecei a devolver o dízimo, a minha vida mudou. Mas ela não fala da vida financeira, ela fala da vida como um todo, relacionamento com os amigos, relacionamento com o marido, relacionamento com os filhos, relacionamento do trabalho, a angústia que ela sentia, que ela não sabia dizer, explicar, que ela achava que era uma depressão. Enfim, eu li muitas cartas ontem das pessoas testemunhando exatamente isso. Quando Deus fala que vai dar muito além do necessário, não é a teologia da prosperidade, como muitas pessoas falam, é a teologia da fidelidade de Deus. O muito além do necessário não significa mais dinheiro no meu bolso, mais renda, que eu vou ganhar um salário maior. Não. A minha primeira experiência, no primeiro mês que eu devolvi o dízimo, eu tirei do negativo. Eu tinha 3 cheques especiais negativos todo mês. No 15º dia mês ele começava a zerar. E aí eu ficava pagando juro. Quando eu recebia a minha renda, que era sócio de uma agência, metade do meu ganho era para pagar bancário, pagar os banqueiros. E aí, a primeira experiência que eu tive, eu tinha 4 filhos e a minha esposa estava grávida da 5ª filha. A minha primeira experiência é que esses 4 filhos, toda semana, tinham otite, gastrite, laringite e tudo quanto é it. E eu pagava 150, não sei a moeda daquele tempo, equivalente a R$150 uma consulta particular, que eu não tinha convênio. E saía com a consulta de Bactrim, Sufectrim, R$120, mais uma caixinha de Somália para poder dormir. E era aqueles R$150 toda semana. Então, no primeiro mês que eu devolvi o dízimo, que foi na 3ª semana que eu notei que o gerente não me ligou, que o saldo estava negativo, eu fui ver, a minha conta tinha saldo. Eu não entendi por quê. Aí, quando eu desci no carro, abri o meu talão de cheque. O primeiro cheque, até me emociono quando eu falo. O primeiro cheque que eu procurei, padre, foi o do pediatra. Nenhum dos meus 3 filhos, dos meus 4 filhos, naquelas 3 semanas, teve otite, gastrite, laringite. Eu deixei de gastar 150 de médico, mais 150 de farmácia. Nós temos um testemunho lá do Paraná, da paróquia da Catedral, né, do nosso querido padre Adriano, né? Sim, Adriano Matana. Palmas, lá no Palmas Beltrão. É isso. Que lá o primeiro milagre, quando ele começou a experiência do dízimo, foi de uma pessoa que não engravidava. Isso. Então lá eles brincam que aquela criança que hoje já está grandinha é o fruto do primeiro milagre do dízimo naquela paróquia, que é a paróquia Catedral,
de Na Nossa cidade de Senhora Palmas. da Palma, né? Palmas, né? Lá em Palmas Beltrão, no Paraná, não é isso? Essa cidade é Palmas, é Palmas. perto de Beltrão. Perto de É Beltrão. Palmas, é a da paróquia. Então, Diocese de Palmas Beltrão. o muito além do necessário significa que Deus vai te dar coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, você compra saúde. Quando você está doente, você vai comprar saúde na farmácia? Não, você compra paliativo para a sua dor. Porque saúde só Deus me dá. Então, meus filhos receberam saúde. E a saúde dos meus filhos fez com que eu economizasse um dinheiro muito grande todos os meses. Deus te dá paz. Eu sou amigo de grandes empresários. Fui amigo pessoal do comandante Rolim da TAM, que ajudou muito o Instituto de Marketing Católico, meu IBMC. Dr. Lázaro Brandão, que faleceu ano retrasado, e que durante 27 anos, 26 anos, ele nos apoiou, nos dando uma verba de patrocínio para o IBMC. E eu me lembro do Dr. Lázaro era uma pessoa que descia de helicóptero. Ele ia da casa dele, ele descia de helicóptero. E quando ele descia, 2 guardas, dentro do próprio Bradesco, da Cidade de Deus, 2 guardas ficavam ali à porta esperando ele fazer. E eu pensava no meu coração, imagine, esse homem é dono na época, o maior banco do Brasil era o Bradesco. O maior banco particular do Brasil, que não era um banco oficial. Como é a vida dessa pessoa? Eu tive outros amigos, e tenho hoje amigos que são muito ricos. E são pessoas que não têm paz. São pessoas que têm as casas guardadas por guardas armados. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar a confiança de que você amanhã vai ter o que você precisa. Deus vai fazer com que a gente viva realmente aquilo que a gente reza no Pai Nosso, aquela frase que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E muitos de nós, muitos de vocês, eu não me enquadro já, graças a Deus, né? Nós não somos dizimistas, porque nós estamos preocupados com o futuro. Aí eu sempre lembro, e gosto de lembrar, aquela passagem que Jesus fala daquele agricultor que tinha o celeiro cheio de trigo, fez uma grande colheita, que não cabia mais, ele mandou derrubar os celeiros, entupiu os celeiros e disse para si: minha alma descansa e regala, pois tens muitos bens para viver muitos anos. E aí Jesus disse que naquela noite lhe foi pedida a vida. Qual de nós garante que amanhã vai estar vivo? Então, nessa questão é que entra o meu questionamento, a minha pergunta e o provocar desse nosso encontro. Nosso Santuário Basílica Sagrada Família e as nossas comunidades todas, né? Você que nos assiste, você que nos acompanha nesse momento, frequenta aí a sua comunidade, mas tem a oportunidade de estar conosco. Você que frequenta o Santuário Basílica Sagrada Família e faz aqui a sua experiência. Então, Deus vai nos dar paz. Deus vai nos dar saúde. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa para que nós possamos viver o dom da nossa vida. Devolver a Deus o dízimo do nosso 13º, devolver a Deus o dízimo daquilo que é extra, que entra na minha vida, faz parte dessa minha experiência com Deus. Por quê? Porque a nossa comunidade, a sua comunidade, também tem essas responsabilidades para com aqueles que estão inseridos nela. Uma paróquia também tem a obrigação de devolver e pagar o 13º aos seus colaboradores. lógico, lógico. Uma paróquia também tem a obrigação de devolver os encargos sociais, os impostos. Uma paróquia também tem as obrigações de final de ano, da vida comum de toda empresa, de toda casa, de toda família. Ou seja, no final de ano, as despesas dobram. As despesas dobram. E aí é onde mora a grande pergunta, diante daquilo que o senhor disse. Talvez seja óbvio tocar nesse assunto. As despesas dobram, mas infelizmente as entradas não dobram. Não dobram por falta de total conscientização. Talvez as pessoas compreendam que aquele extra não faz parte, que o dízimo... padre, a experiência do dízimo é algo que, se você não mergulhar de cabeça, se você ficar só... Li algumas cartas também, né, que você me passou, das pessoas que estavam com o coração amargurado, que começaram a fazer experiência e no primeiro vacilar do barco elas não tiveram fé, pararam de
de fazer a experiência, não devolveram o dízimo. E que a vida delas, então, se tornou um transtorno, como se aquilo fosse um castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É que você conhece uma experiência de caminhada de fidelidade. Depois você é infiel, Deus deixa você viver na tua liberdade. Você é livre. Ninguém é obrigado pela igreja a ser dizimista e devolver 10%. Ninguém é obrigado. Porém, a palavra de Deus nos desafia a fazer essa experiência com Ele, em quem nós podemos crer, porque Deus não é homem para mentir. Então, ninguém é obrigado. Então, se você começa uma experiência com Deus, você começa um caminhar mais próximo, mais justo, mais junto de Deus, e se você interrompe, é você que se afasta de Deus. E aí você está muito mais acessível às dificuldades, ao demônio, às tentações, às fragilidades e a tantas outras coisas que todos nós vivemos. As brechas somos nós mesmos que damos. Nós abrimos as brechas. Não é Deus que fica nos vigiando. Deus não tem furadeira para abrir brecha na nossa armadura. Eis a armadura. questão, Deus não fica nos vigiando para nos derrubar. Muito pelo contrário. Fala um pouquinho disso. Deus é mau? Não pode existir mal em Deus. Deus é amor. Eu tenho lido muito sobre isso e tenho até com vontade até de escrever um livro, apesar que esse é um tema muito, muito profundo. Não há maldade em Deus. Não pode haver maldade em Deus. Deus é amor. Só que nós temos que entender o que é amor, porque a nossa visão de amor é muito, muito parcial, né? Nós olhamos o amor como sentimento. Eu gosto do padre porque o padre é simpático. Eu gosto daquela moça porque ela é loura, ela é bonita, tem um corpão, tem um corpo bonito, é atraente. Eu gosto daquele rapaz porque ele é alegre. Não, isso é sentimento. Isso é sentimento que passa, os sentimentos passam. A moral que vai além. O maior exemplo de amor está na cruz. Amar é morrer pelo outro. O que Jesus fez. Mas como morrer pelo outro? Uma mãe morre pelos filhos. Esposa com 5 filhos. Cada vez que uma mulher gesta, ela começa a dar a sua vida para aquela pequenina célula, para aquele pequenino serzinho. E mesmo depois que ele nasce, ele vem sugar dos seios dela a vida. E depois que ele cresce, ela vai dando a vida para ele em todos os sentidos, nas preocupações. Eu tenho 4 filhos casados e uma filha no céu. A minha esposa até hoje, quando eu ligo para ela, é inconsciente. As crianças estão bem, as crianças são os filhos. Vou depois falar dos netos. Então, ela se preocupa ainda já com o filho que é casado há 10 anos, há 6 anos, até 15 anos, e ela se preocupa com a saúde, se um deles... Então, a gente morre pelos filhos, porque isso é amor. E tanto é que o amor de mãe é algo que a gente pode comparar com o amor de Deus, que está naquela canção. Pode a mãe esquecer o teu filho, ou a mulher a criança em teu seio, mesmo ainda se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Isaías, Maria do Rosário canta isso maravilhosamente. Então, eu conheço a Bíblia razoavelmente, estudo a Bíblia há 40 anos, desde a minha conversão. Eu sou teólogo, estudo Bíblia e leio Bíblia todos os dias da minha vida. Então, não tem na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, uma comparação mais próxima do que essa, do amor de Deus. Deus tentando mostrar o que é amar, ele se compara a uma mãe amamentando uma criança. Mas mesmo que essa mãe venha se esquecer dessa criança, como há casos esporádicos de mães aí que geram e largam, mesmo se uma mãe esquecesse seu filho, eu jamais me esquecerei de você, porque você está gravado na palma da minha mão. Está Isaías. Isaías ou Jeremias, agora não me lembro, acho que é Isaías. Depois a gente vai passar certinho. Isaías ou Jeremias. Eu sei a música, mas eu não estou lembrando agora do texto. Então, padre, Deus não é mau, não tem maldade em Deus. Quando nós nos sentimos Deus afastado, não foi Deus que se afastou, fomos nós que nos afastamos de Deus. E o que nos afasta de Deus é a não santidade, é a vida de pecado, é a vida fora da santidade, é a vida vivida de acordo com a tua liberdade que você usa a teu bel prazer. E como eu disse, toda liberdade, todo ato de liberdade, ele gera naturalmente consequências.
E são as consequências dos nossos atos de liberdade mal feitos é que geram os nossos problemas, os nossos defeitos de personalidade, os nossos vícios e tantas outras coisas que importunam a vida das pessoas. Nunca na história da humanidade se viu tantas pessoas depressivas. Atribui isso aqui à pandemia? Não, mas antes da pandemia já existia isso. Nunca se viu tantos jovens aos 15 anos, jovens ricos, de família rica, que tem tudo, que tem beleza, que não tem defeito físico, que não tem nenhuma doença terminal, suicidarem-se. O que é isso? É o vazio existencial que não pode ser preenchido com bens materiais, com maconha, com qualquer outra droga, que hoje nem é maconha. Maconha é para no tempo passado. Hoje as drogas são... Eu nem conheço, porque eu nunca usei, graças a Deus. Drogas químicas. São as drogas químicas. Mesmo o próprio álcool. Que não consegue preencher, nada consegue preencher esse vazio de Deus na criatura humana. E se você tiver a curiosidade, como eu tenho, de estudar a história da humanidade, e ver as grandes personagens, não somente os personagens bíblicos, mas personagens históricos, você vai vendo que isso é uma coisa decorrente. Ela vem desde o início da criação. A ausência, a distância de Deus, a qual nos afastamos, gera as consequências e as brechas que você falou, que nós damos para que o mal venha e se instale. Ele é astuto. Ele é muito paciente. Ele não espera, ele não tem assim, pressa para atacar. Ele fica nos rondando. No momento que deixar uma brecha, ele... O diabo é como o leão. Tem tempo para rodeando até pegar a caça. Até um dia pegar a caça. Querido Cáter, chegando ao fim do nosso podcast, eu gostaria de chamar a atenção para o que nós vivemos essa semana na liturgia. Quer seja no Evangelho de Lucas, quer seja no Evangelho de Mateus. Jesus, diante da crise de João Batista, como nos ensina o Papa Francisco, ele fala para nós claramente que ele veio para curar os coxos, ele veio para fazer os cegos enxergar, ele veio para fazer os mudos falar, ele veio para limpar os leprosos, ele veio para evangelizar os pobres e ele veio para não escandalizar os pequenos. Evangelizar os pobres. Acabamos de fazer no último domingo a coleta para a evangelização. Estamos falando aí desse extra, do 13º, devo ou não devo devolver o meu dízimo. Encerrando esse quadro, pensando e refletindo, chegando ao ápice desse nosso momento, a pergunta que eu te faço: quanto bem deixamos de fazer quando nós não somos fiéis a Deus na devolução do nosso dízimo? Ou seja, tudo aquilo que entra na vida de uma comunidade, independente qual seja, Santuário Basílica Sagrada Família, sua paróquia de origem, ou aonde você faz uma pequena comunidade, onde você faz a experiência do seu dízimo, quão bem você faz quando você devolve? Porque nós sabemos que todo o dinheiro que entra na vida de uma comunidade se transforma em vida, se transforma em bênçãos. Graça e bênção. Graças. Eu dava, por exemplo, nesse último domingo, o testemunho no nosso querido Padre Ademir. Nem tive a oportunidade de conversar contigo. Padre Ademir é padre lá na Guiné-Bissau. Padre Ademir esteve conosco aqui no santuário. Ficou aqui conosco 3 meses. Lá está sem bispo, onde o bispo era Dom Pedro Zilli. E Dom Pedro dizia que a missão se faz por 3 mãos. Gosto muito de dizer esse exemplo de Dom Pedro Zilli, que por muito tempo foi um bispo brasileiro em missão na África, morreu de Covid-19. Ele dizia: a missão faz pelas mãos que rezam, a missão faz pelas mãos que vão para a missão, os missionários, e a missão faz pelas mãos que enfiam no bolso e patrocinam a missão. A missão, exatamente. Nesse exato momento, o Padre Ademir fez um pedido ao nosso Santuário Basílica Sagrada Família. Ele nos pediu uma motorizada, uma moto. Uma moto. Para que, através dessa moto,
ele possa ir atender as comunidades. A moto é para que o padre possa sair da paróquia matriz, da igreja matriz, e ir para as comunidades, andar quilômetros e quilômetros quilômetros. e quilômetros na África, que é um lugar que não dá para ir de carro, lugar que não vai de caminhonete, lugar que não vai de jipe, não há estrada, de moto. Lugar difícil. Então ele nos pediu essa motorizada. Aí eu fico pensando, e eu ainda partilhava isso com as pessoas domingo. Imagina o bem dessa nossa coleta da evangelização. O bem que isso faz. Porque na coleta da evangelização, parte fica na arquidiocese, parte vai para o regional e parte vai para a conferência episcopal. Dividido essas rendas de todas as comunidades nessas 3 organismos da nossa igreja, diocese, regional e a conferência episcopal, quão bem nós vamos fazer na vida da nossa igreja. Ainda dava o exemplo, imagina o nosso santuário, 24 horas aberta, 7 missas diárias, 9 missas dominicais, Missa às 3 horas da madrugada. Missa às 3 horas da manhã, missa às 22 horas, um padre o dia todo no confessionário, 365 dias do ano. Das 7 da manhã às 10 da noite. Adoração perpétua, tanta coisa bonita acontecendo aqui. Agora imagina isso na vida das nossas comunidades, quantas coisas boas podem fazer. Então nessa última reflexão, eu gostaria de chamar a atenção nisso. Aquilo que eu retenho para mim, aquilo que eu não dou conta de dizimar, aquilo que eu não dou conta de devolver para Deus, aquilo que eu deixo faltar no caixa comum da minha comunidade, o bem que eu deixo de fazer. Com certeza. E faz uma reflexão para nós, chegando aí nesse ápice, o bem, lógico, que eu posso fazer através da minha generosidade. O padre, eu costumo dizer para as pessoas, quando eu faço o meu encontro, dou a minha palestra, eu pergunto assim, que os párocos não são párocos, eles estão párocos. Eu pego uma pessoa de cabecinha branca como eu e pergunto, a senhora que está aqui há quantos anos? Eu estou aqui há 40 anos. Nesses 40 anos, quantos párocos passaram por aqui? Algumas nem se lembram. Ela diz que é 8, outra grita, não, passou 10, passou, esqueceu o padre Chiquinho, o padre Joãozinho, o padre Benezinho, etc. e tal. Aí eu pergunto, quando esses padres passaram por aqui, depois que eles saíram, eles levaram o cálice? Não. Levaram o carro? Levaram o banco? Um pedaço do altar? Não. Por quê? Tudo aquilo que vocês devolveram, ou como diz, ou como esmola, porque tem gente que diz que é dizimista, e nós temos aqui na nossa comunidade, aqui no santuário, gente que é dizimista que dá 1,20 centavos todo mês. Eu acho até isso uma ironia, porque dá 1,20, nós vemos isso no levantamento, 1,20 centavos de dízimo, guarda esse 1,20 centavos para você, pelo amor de Deus. Isso é esmola, e Deus não é esmoler, Deus não precisa de esmola, e Deus dá tudo de graça para a gente. Gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que a Sagrada Família continue te abençoando, te protegendo, e que esse nosso momento seja um momento de muita conscientização, de formação, de compreensão, para que nós possamos continuar fazendo esse lindo bem que nós fazemos na vida de nossa comunidade, nosso santuário Basílica Sagrada Família. Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Uma forte e linda preparação para o Natal do Senhor. Ele está bem perto.